Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Mais um vídeo da série Escatologia Simples, respondendo a questões que nos são enviadas, perguntadas pelos irmãos que conhecem pelo WhatsApp ou mesmo pelo canal. E a pergunta que muitos nos fazem é: vamos nos reconhecer na eternidade? Vamos nos reconhecer no céu? Quando da vinda do Senhor, na ressurreição, nós vamos nos reconhecer, conhecer a esposa, o marido, os filhos, a mãe, o pai e os amigos e assim por diante? Bom, muita dúvida se tem, né? E as pessoas às vezes criam alguns problemas porque começam a entender, a enxergar e a querer interpretar pela ótica humana atual, do homem caído, e não pela ótica que vamos ter, até porque essa ótica ainda nos é futura, mas nós temos algumas dicas nas Escrituras e por essas dicas nós vamos nos baseando para dar os ensinamentos, as instruções. Nós temos que entender aquela premissa, aquelas 4 colunas que eu falo sempre: criação, queda, redenção e consumação. Então, na consumação vai ter a glorificação e novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E vamos nos conhecer, vamos reconhecer, vamos ficar tristes porque não achamos nosso filho, que tanto amamos, nossa mãe, que tanto amamos, que porventura não foi salva. Isso vai nos causar tristeza? Vamos ver algumas coisas e vamos tentar responder essa questão para a glória de Deus, para a edificação dos santos. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. Não, do versículo 5 até o versículo 11. Né? 11 ou 12. Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. 13. E então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Dentro desse texto, o Senhor Jesus aqui abre uma situação onde na eternidade vamos sentar à mesa, versículo 11, juntamente com Abraão, com Isaque e com Jacó. Eu lhe pergunto: esses 3 citados aqui já não partiram para a eternidade? E eles não são citados por nomes, e nós os reconheceremos? Sim, já fica uma dica aqui: nós vamos nos reconhecer. É evidente que nós, olhando assim, quem será que é Abraão, quem será que é? Mas vamos ter conhecimento, vamos ter entendimento. Você vai nos mostrar: esse aqui é Abraão, esse aqui é Jacó, esse aqui é Isaac, esse aqui é fulano de tal, Beltrano, é aquele missionário, e assim vamos ter a eternidade, né? A eternidade. Lembrando que nós pensamos com a mente carnal, embora cristãos salvos em Cristo tenham a mente de Cristo, mas ainda não temos o corpo de glória com aquilo que vamos ter quando ele voltar. Então vai ser uma outra situação, né? Então, aqui já fica uma dica: claro que vamos nos reconhecer, mas isso não vai causar tristeza, isso não vai trazer problemas para nós. Vamos falar isso já, porque às vezes você pode pensar: bom, mas eu vou lembrar de tudo, vai ser tudo apagado na nossa mente. Algumas pessoas entendem que vai ser apagado da mente, que vai sumir toda a compreensão, vai sumir tudo da nossa mente, que vão ficar apagados. Não faria sentido para o projeto da redenção que tudo isso fosse apagado na nossa mente. Eu vou explicar no decorrer desse nosso pequeno estudo. Em 2 Samuel 12, versículo 23, quando o filho de Davi com Batseba morre, né, Davi diz que ele vai até o seu filho, mas seu filho não vai voltar mais a ele. Ali dá uma dica de que não há uma reencarnação e não há contato dos mortos com os vivos, mas que ele vai partir, e quando partir ele vai encontrar seu filho. Ou seja, ele entendeu e reconheceu claramente que Deus levou o filho, e ele vai reconhecer o filho. Lembrando que você não tem bebês no céu, né? Eu já falei isso aqui em algum outro vídeo, não lembro qual agora, mas ele vai reconhecer aquela pessoa numa idade que
entendemos pelos estudos de uma idade varonil, madura. Já falei algumas questões também. Então, não vai voltar a criança, mas eu vou a ele. Mas quem será que é meu filho? Isso aqui é esse, aqui é aquele. Ele vai conhecer. Se você olhar para Mateus 17, verso 3, verso 4, no Monte da Transfiguração, Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, e ali ele se transfigura diante dos seus discípulos, e aparece Moisés e Elias, né? Moisés e Elias. Embora Elias não tenha morrido, foi arrebatado ao céu, no redemoinho e tal, Moisés também estava lá, já morreu, né? E que o Senhor mesmo o sepultou. Então, observe, reconhecidos os dois, olha, esse aqui é Moisés, esse daqui é Elias. Muito bem. Em Lucas 16, 19 em diante, nós temos a história do rico e Lázaro, onde o próprio rico reconheceu Lázaro e também sabia quem era Abraão. Eu até já preparei um estudo, eu só não postei ainda, por conta de um detalhe que eu preciso desse detalhe para postar esse vídeo, né? Então ele foi reconheceram-se Lázaro, se reconheceu o rico e reconheceu ali Abraão, foi levado ao seio de Abraão, né? E ali não é uma parábola, ali é um fato, mas eu vou falar isso aí quando eu for dar o estudo e explicar por que eu digo que é um fato. Se você olhar para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, é um texto que eu sempre cito nas minhas pregações escatológicas, você vai observar o seguinte: 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo começa trazendo um conforto para os irmãos sobre a situação após morte. Observe, 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme. Aqui é um eufemismo, dorme, ou seja, dorme que está no Senhor, né? Para que não, morreu no Senhor, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque os ímpios não têm esperança. A ressurreição do ímpio é para a condenação. Uns ressuscitam para a glória e outros ressuscitam para a vergonha eterna, que são os ímpios. Porque os demais não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, trazendo um conforto aqui. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Ressuscitou, e agora? Quem é fulano? Não conheço, não sei. O meu parente, meu amigo, meu vizinho, meu pai, minha avó, meu avô, que salvo, que morreu, ressuscitou, e você vai conhecer, e Paulo está dando um conforto para a igreja dos Tessalonicenses. Estavam ali confusos, não, você não precisa perder a esperança, como os ímpios. Mas temos uma esperança. Jesus morreu e ressuscitou. Assim, os que dormem nele, quando da vinda do Senhor, serão ressuscitados. E nós, vivos, não vamos preceder o Senhor. Lembra de 1 Coríntios 15, 51? Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, nem todos morreremos. É isso. E os que serão transformados após a ressurreição. A sequência é essa, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, em corpo de glória, depois os vivos em Cristo transformados em corpo de glória e sobem ao encontro do Senhor nos ares. Ponto. Então, haverá, sim, Paulo conforta seus leitores justamente sobre a questão de seus familiares que já tinham partido para o Senhor. Muito bem. Muito da obra da redenção perderia o sentido se na eternidade não nos lembrássemos das coisas passadas. No dia de julgamento haverá lembrança. Lembra de Apocalipse 20, versículo 11 em diante? E viu um grande trono branco, etc. E abriram-se os livros. E abriu-se ainda outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que foram escritas nos livros. Né? E cada um foi julgado pelas coisas nos livros. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas, você observando lá em Mateus 7, 22, aquela situação em que falsos pregadores dizem, né? No teu nome expulsamos demônio, no teu nome nós curamos enfermo. Aí ele vai dizer, não vos conheço. Profetizamos no teu nome, não conheço. Não conheço você no sentido de não tenho relacionamento com vocês, não tenho intimidade com vocês. Se fizerem isso aí de outra maneira, de uma outra intenção, com outro objetivo, não para a glória de Deus. Falando dos falsos pregadores, falsos profetas, falsos apóstolos, assim por diante. Em Apocalipse 21, versículo 4, aqui não fala em momento algum de perda de memória. Apocalipse 21, versículo 4.
Olha o que diz Apocalipse 21, verso 4. E Deus, falando aqui, né? Viu um novo céu, nova terra, versículo 1. Verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que acontece aqui, meu querido, é que as primeiras coisas, esse presente século, são passadas. Agora estamos vivendo uma eternidade com o Senhor. De maneira que passou as primeiras coisas e agora estamos em Cristo Jesus, na Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Eu vou fazer um vídeo explicando o que é a Nova Jerusalém, a noiva, não hoje, não agora. Então não é que ele vai enxugar, porque não vai haver mais pranto, nem dor, nem clamor, nem morte, nem nada disso. Então estaremos numa eternidade gloriosa com o Senhor, uma realidade tremenda, né, com o Senhor. Então, observe ainda em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19 e 20. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. É uma alegria aqui, ó. Porque qual é a nossa esperança, ou o gozo, ou a coroa da glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo e em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e gozo. Paulo falando aqui aos Tessalonicenses que é um gozo e alegria deles terem crido no Evangelho, a pregação que Paulo transmitiu juntamente com os irmãos que acompanhavam, os pregadores, missionários, alegria indizível que teremos também aqueles que anunciam, que pregam e proclamam, de saber que ele foi o canal que Deus usou para que outras vidas conhecessem a Cristo, recebessem o Evangelho, fossem salvos, e vamos reconhecer, não haverá... Quando na Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, alegria no céu pela obra de Cristo, porque Cristo morreu pelos pecadores, por pecadores. E vamos reconhecer para a glória do Deus Todo-Poderoso. Se você observar em Apocalipse 14, versículo 13, Apocalipse 14, olha bem o que diz. Apocalipse 14, versículo 13, olha o que diz. Eu vi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Vai pagar, por que estou aqui? O que aconteceu? Morreu aqui, acordou, onde estou? Não, não é assim. Nem para o ímpio e nem para o salvo. Quando o ímpio morrer, a Bíblia diz, morrendo segue a juízo, Hebreus 9, 27. Aqui morre, diz o texto lá de Lucas, do texto histórico de os anjos levando o rico, o Lázaro. Então ele tem consciência de onde está indo, está consciente aqui, e as obras o seguem. Que obra? O que eu fiz? Tem consciência, não vai ser apagada. Muito bem? Então, vamos lá. E aí fica aquela pergunta, poxa, se eu vou lembrar de tudo, não vai ter uma tristeza se tivermos lembrança das coisas que por acaso não achamos algum parente, algum filho? É aqui que está o grande erro. A gente pensa com o pensamento daqui da terra. A Bíblia nos ensina, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Note bem, isso é Colossenses 3:1, né? Note bem, morrendo em Cristo, Cristo voltou, ressuscitando os mortos. Os mortos os vivos são transformados, logo depois da ressurreição dos mortos, transformados todos sob a conta do Senhor eternamente, um corpo de glória. Nossa vida vai ser diferente, nosso viver vai ser diferente, nossa realidade vai ser diferente. Não é a realidade de um corpo carnal caído, vai ser em glória e em poder. Observe Mateus 12, 46 a 50. Olha bem o que diz aqui em Mateus 12. Eu estou falando da família. Não vou achar meu irmão, não vou achar minha mãe, não vou achar meu pai, vou ficar triste. Ah, minha mãe não está salva. 12, 46 a 50. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Uma grande família, uma poderosa família. Esses laços de família que tem aqui hoje, não haverá lá. Observe o que diz em Mateus 12.
Mateus 22, eu vou ler aqui, está pertinho. Mateus 22 é um texto conhecido também. O 22, eu vou ler o 22, 29 e o 30. Olha só o que diz. 22, 29 e 30. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, aqui não é mais corpo físico, não é mais corpo físico nesse estado, é um corpo de glória. Você vai poder andar, vai comer como ele comeu, vai beber como ele bebeu, e vai ter algo assim que nós entendemos pela Escritura. Lembra que Jesus atravessou a parede? Lembra que ele foi ascendido aos céus? Lembra que ele estava lá no caminho de Emaús, saiu de lá, já estava lá com os discípulos em Jerusalém e entrou com as portas fechadas? Lembra-se disso? Note bem. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. O que quer dizer isso? Quer dizer que a realidade de família é uma família de Deus ali, Deus o Pai, e todos nós ali juntos ali numa alegria indizível, indizível. E pode ter certeza que você não vai se preocupar com o pai, com a mãe, contigo, porque pense em filhos de Deus, criaturas que Deus fez, entre as quais umas ele salvou, e só é filho dele aquele que nasceu da água do Espírito, que nasceu de Deus, não da vontade da carne nem do homem, mas de Deus. Esses são os filhos de Deus, esses compõem a família de Deus, esses são os filhos da ressurreição. Irmão, você não vai ficar preocupado com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, você vai pensar que agora está completada a obra da redenção de plenitude total, completada na cruz e executada em Cristo na cruz, e garantida que ele voltaria e faria: aquele que crê em mim, eu vou ressuscitar no último dia, não vou perder ninguém. Esses são meu pai, minha mãe, meus irmãos, são a minha família. Sabe, a sua realidade de família vai ser bem outra, você não vai se preocupar com isso. Mas vamos lembrar que tivemos uma vida aqui na Terra, vamos lembrar que tivemos aqui situações terrível. Olha bem só, Lucas 20, 35 e 36. Nós somos agora filhos da ressurreição. Lucas 20, 35 e 36 diz assim: Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento, porque já não podem morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, observe, né? E aí continua aqui, né? E que os mortos hão de ressuscitar também, mostrou Moisés, tal. Mas filho da ressurreição, filho de Deus, uma família gloriosa, uma família que vai estar tributando cultos a Deus constantemente, de oração, louvor, e você não vai ter essa mentalidade que nós temos hoje: ai, meu pai, minha mãe. Você vai se lembrar que você teve um pai, você teve a mãe que viveu aqui na terra, que foi pecador, que pecou, que errou e que foi salvo. Eu vou explicar já, eu vou confirmar isso ratificando com a Sagrada Escritura. Então, e aquele texto lá, né? O salmista fala, né, no Salmo 73, 25, qual outro bem que eu tenho de ti no céu, né? O salmista Davi. Salmo 73, 25. Vou ler ele. Salmo 73, 25. Salmo 73, 25 diz assim. Salmo de Asaf. Foi Davi, mas é Asaf. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti? Você vai desejar tanto Deus, você vai ver tanto com Deus, vai ter tanta glória que você não vai ter esses pensamentos que são daqui de baixo, irmão. Descansa no Senhor. Prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, prega para o pai, para o filho e para a mãe. E se eles forem filhos da ressurreição, vai estar naquele dia, gloriosamente, servindo ao Senhor. Lá vai ser um grande dia de grande surpresa. Como o Martinho Lutero disse, né? Vai ter várias surpresas ali. Uma das surpresas vai ser ele estar lá. Algumas pessoas que ele achou que ia estar não vão estar. E algumas pessoas que vão achar que não estariam e vão estar. Enfim. Isaías 65, 17. Olha esse texto aqui, é onde um pega para muitos aqui. Não, olha só, vai ser um apagão, vai limpar, vai dar um apagão aqui na memória. Isaías 65, verso 17. Veja bem o que diz aqui e vamos analisar rapidamente Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus, nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Aí continua seguindo aqui, demonstrando aqui o que vai ser no futuro, falando com Jerusalém, falando com o povo de Deus sobre questões exemplares para o futuro, né? Novos céus, nova terra, onde habita a justiça.
E aqui diz que não haverá mais lembrança. Mas preste atenção, não haverá mais lembrança das coisas passadas. Volte um versículo para o 16, que diz assim: assim que aquele que se bendisser na terra, assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão escondidas dos meus olhos, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, do sofrimento, da angústia, no sentido de, só um exemplo, suponha uma pessoa que foi casada com uma outra pessoa muito tenebrosa, muito terrível, que lhe judiava muito, traía, batia, fazia alguma coisa, e acaba por um momento não tendo condições de seguirem juntos, e ela ou ele tem outra pessoa. Essa pessoa é tão boa, tão carinhosa, tão dedicada, tão devotada, que ela não tem lembrança. Claro que ela sabe que sofreu, sabe que padeceu, mas a alegria, o gozo indizível que tem ali, não se lembra daquela angústia. Aquilo ali é muito melhor do que ficar sofrendo com o passado. O que nós vamos ter, meu irmão, é muito maior, muito mais glorioso, né? Não vamos ter lembrança, né? Não no sentido de não saber o que aconteceu, porque vamos saber. Lembra que eu falei? Vamos conhecer Jacó, vamos conhecer Moisés, vamos conhecer... Agora, observe, em Apocalipse 21, diz, né, que faço novo céu, nova terra, e em 2 Pedro 3,13 diz que nós aguardamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Hoje nós vivemos numa situação de injustiça, onde o pobre ele vai esmagado pela sociedade, onde o certo vira errado, o errado vira certo, mas naquele momento, ou não, no que vai acontecer, que não é o momento da eternidade, é novo céu, nova terra, onde habita a justiça, irmão. Né? Não vamos ficar preocupados com picuinha, com coisa pequena, não, vai ser uma outra realidade gloriosa para nós os santos. Mas, para eu fechar aqui, o texto, eu lembro que eu falei que são mensagens curtas, vídeos curtos, rápidos, eu quero que fique no máximo meia hora, não quero passar disso, mas o texto que para mim deixa mais claro que nós vamos lembrar das coisas passadas, vamos lembrar por que nós estamos na eternidade, vamos saber por que os ímpios estão no inferno, né? Tem um texto na Isaías 66 que deixa bem claro também, já falei sobre o inferno, quando eu falo sobre o inferno em minhas mensagens, no meu canal tem, eu falo sobre essa questão, né, dos ímpios no inferno, mas o texto que para mim deixa mais claro está em Apocalipse. Antes, porém, em Romanos 4,25 diz que ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Note, guarde isso. Em 2 Coríntios 5,21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E em 2 Coríntios 5,15, esse aqui não guardei de memória ainda, 2 Coríntios 5,15, diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora chega de novo, agora eu vou citar o texto de Apocalipse 5, que para mim, Isaac Morgado, é o texto mais claro e evidente desta verdade e que vamos nos reconhecer no céu, saber da nossa vida passada, saber que fomos pecadores na terra, que fomos comprados com sangue. Olha só o versículo 12. Vou ler 11 e 12. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e a sabedoria, e a força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que estão no mar, e em todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Um cântico que vamos ter na eternidade. Aqui fala das miríades celestiais, dos animais em volta do trono, dos anciãos, ou seja, de toda a igreja, todo servo de Deus, todo lavado e remido, que foi comprado com sangue, vão cantar: digno é o cordeiro que foi morto. Aí vem a pergunta: por que ele foi morto? Por causa dos nossos pecados. Então nós vamos saber que nós somos pecadores, condenados, terrivelmente condenados, e vão cantar alegremente, felizes, porque nós, embora muitos
adulteraram, usaram drogas, fizeram isso, foram idólatras, rejeitaram o evangelho, brincaram com Deus de alguma maneira, mas a graça irresistível de Deus nos alcançou, Deus misericordiosamente nos salvou, porque elegeu de antemão e predestinou. O Senhor Jesus realizou na cruz a obra e o Espírito aplicou em nossos corações, e vamos cantar: digno é o Cordeiro. É um cântico que vamos estar eternamente entoando diante do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto por nossos pecados. Então, é evidente que vamos lembrar dos nossos pecados, não no sentido de lembrar, eu pequei, eu errei, que tristeza no coração. Não vai ter lágrima, choro, nem pranto, vai ter alegria, regozijo, porque aquele que é digno de abrir o livro, de olhar para o livro, de tomar o livro, desatar os selos, ele morreu e com seu sangue comprou para Deus e toda a tribo, língua e nação, homens e mulheres, para o louvor da sua glória, e vão nos lembrar. Amém? Que o Senhor Jesus, aquele que é digno, te abençoe e te guarde, e que saibamos viver uma vida reta, uma vida sensata e temente a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não esqueça de deixar o like, fazer um comentário, divulgue para os seus amigos, e se houver mais dúvidas, vai postando nos comentários, que à medida do possível vou respondendo. Espero ter te ajudado, e que Deus conforte seu coração com a bendita esperança, a vinda gloriosa do Senhor Jesus e a ressurreição dos mortos e a transformação dos santos para a glória de Deus. Amém.